Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Prazer para vocês que eu ainda não conheço. As crianças elas podem ir lá para a salinha, de 1 a 3 anos numa salinha, de 4 a 12 na outra. Pessoal, sem mais delongas, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13. Eu tenho certeza que Jesus vai falar conosco por meio desse texto. 1 Samuel 13. Vou fazer a leitura a partir do verso 1. Já está aí também para quem quiser acompanhar. Está escrito assim: Samuel ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonathan em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonathan atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar uma trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso, e que todo o povo de Israel ouviu essa notícia de Saul, que ele tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra o povo de Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de cavalos e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que os seus exércitos estavam sendo muito pressionados, eles se esconderam em cavernas, em buracos, entre as rochas e até nos postos e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o rio para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele começaram a tremer de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar e ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me na obrigação de oferecer um holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Pode reclinar sua cabeça para a gente fazer uma oração? Senhor, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco. A sua palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, Senhor Deus, do espírito, das juntas, das medulas. Está escrito que a tua palavra ela é como um fogo, Senhor Deus, purificador. A sua palavra é como um martelo que despedaça a pedra. A tua palavra, Senhor Deus, como está escrito, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Jesus é a palavra, ele é o verbo que desceu do céu. E é por isso que nós te pedimos, ó Deus, que por meio da tua palavra o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós possamos entender o que nós temos que fazer. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor e a nossa pergunta é: Senhor, e agora? Por quê? Cadê? Como? Nós te pedimos, Senhor, respostas.
porque o Senhor é dono das respostas. Ó Deus, as respostas estão em Ti, e o nosso pedido é: nos ajude, Senhor, nos ajude a nos manter fiéis a Ti, mesmo nos momentos difíceis que nós não estamos entendendo. O nosso pedido ao Senhor é que o Senhor nos ajude a nos manter na posição, mesmo quando as situações parecerem difíceis. Obrigado, ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar um pouco sobre Israel, mas esqueça Israel agora, do século 21. Quero te falar de Israel aqui por volta do ano 1066 a.C. Nessa época vivia um profeta que foi muito importante na história de Israel, chamado Samuel. E esse profeta, então, ele foi o último dos juízes. O que isso quer dizer? Israel sempre foi um país diferente, eles não tinham rei, né? Eles eram comandados por juízes. O que isso quer dizer? Juízes eram homens que Deus levantava e Deus falava com esses homens, e esses homens entregavam recados para Israel de como eles deveriam proceder na guerra, na forma de plantar, colher e por aí vai. Então Israel, ele era governado por pessoas que ouviam Deus, por profetas, e que por assim a gente chama de juízes. Tanto é que tem um livro de Juízes aqui logo atrás, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas houveram alguns juízes. Só para clarear sua mente, Sansão foi um juiz que ele conseguiu cumprir a sua missão no final da sua vida, né? O texto sagrado diz que ele falhou bastante, até o ponto de ele casar com uma mulher que ele não tinha que casar. Ele foi aconselhado várias vezes pelos pais, mas ele se casou e essa mulher traiu ele, né? E ele foi pego pelos adversários, que vazaram os 2 olhos dele, e ele se tornou um vexame público no meio dos filisteus, que colocavam ele para ficar andando como um boi, né? Naquelas rodas ali, e ele com os olhos vazados, né? E as pessoas passavam, faziam escárnio da pessoa dele, por aí vai, até que ele pede a Deus força pela última vez para quebrar tudo. Ele estava num templo, né? E ele pediu força, já cego a Deus pela última vez, e Deus deu essa força, e ele puxou as colunas daquele templo, e a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, ele matou mais inimigos do que na sua vida. Ele cumpriu o papel que era libertar Israel das forças dos filisteus. Mas você vai perceber, como eu li aqui no texto, que os filisteus eles sempre foram uma pedra no sapato de Israel. E não é porque os filisteus eles eram fortes, é porque Israel desobedecia a Deus. Nessa época aqui, eu já contei, só repito rapidamente, né? O povo de Israel não tinha rei, mas quando eles iam para a guerra, todas as outras nações tinham rei. E como é que era um rei? O rei ele estava sempre com o melhor cavalo, com a carruagem de guerra mais imponente, com a armadura mais imponente. Então Israel, quando olhava para a figura de um rei de outra nação vindo atacar a eles queriam ter aquele rei. Mesmo os profetas dizendo que eles tinham um rei maior, que não poderia ser visto com os olhos, mas que ele estava ali, aquilo não foi suficiente para eles. E eles pediram muito, e Deus, pela insistência deles, resolveu dar um rei a eles. Um rei semelhante aos reis que as outras nações tinham. Era um rei forte, um rei alto, um rei que tinha toda a estrutura. Por isso esse homem que foi escolhido, ele foi escolhido, né, por Samuel, que era o último profeta, o último juiz, e esse homem escolhido foi Saul, o homem que nós lemos aqui no capítulo 13. O texto sagrado vai dizer que dos homens de Israel, o mais alto batia abaixo do ombro de Saul. Ele era um homem alto, ele era um homem bonito, a Bíblia diz, né? Ele era um homem preparado para a guerra, ele era um combatente do povo de Israel. Então, assim, Deus colocou para eles o melhor que eles achavam que podia ter. E aqui eu preciso fazer, né, a minha primeira pausa para deixar um ensino para nós. Se você insistir bastante, Deus pode até te dar o que você acha que é melhor para você. Só que existe uma coisa na Bíblia que se chama vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que renovar a nossa mente na palavra de Deus, para a gente então conseguir compreender qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.
sabe? Isso aqui é muito importante, porque existem coisas que quando você olha para a sua vida, você diz, isso aqui é muito bom para mim, mas a verdade é que, pela ótica de Deus, não é bom para você. Eu tenho uma ilustração para isso. Eu morava num prédio e da onde eu estava ali, no 10º andar, dava para me ver a quadra do prédio, né? E eu lembro que eu ficava vendo ali os garotos jogarem, né? E aí, 2 times, uma quadra, geralmente era 4 contra 4, né? E eu ali com aquela visão panorâmica no 10º andar, vendo aqueles garotos jogarem, eu sempre percebia, né, de antemão, uma jogada errada que ia ser feita. Um toque errado que ia ser dado por um garoto, que ia ser desarmado, que ia tomar um gol. Então eu lá de cima, né, dava até uma de técnico, né? Por aí não, por aqui. Não, toca na esquerda, toca na direita. Chuta, tá vindo atrás, olha o ladrão. Então, quando você tem uma visão panorâmica, você consegue enxergar o que vai acontecer antes da hora. E é isso que acontece com Deus. A Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono. E nós estamos aonde? Nós estamos na terra. Nós somos esses pequenos jogadores que Deus diz, para cá não, para cá. Mas nós insistimos em fazer com que a nossa vida seja guiada pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. E a gente sempre vai acabar mal quando isso for feito. Porque a Bíblia diz assim, olha, quando você for se gloriar, não se glorie na sua inteligência nem na sua força. Se glorie em conhecer o Senhor. A Bíblia diz, coloque todos os seus planos na mão do Senhor e Ele vai lhe responder. Ele vai te fazer ser bem-aventurado. A palavra de Deus diz, não diga amanhã eu vou àquela cidade fazer negócios. Diga, amanhã, se Deus permitir, eu sairei da minha cidade, irei até aquela e eu farei negócios. E o Senhor, se assim Ele quiser, Ele abençoará. Então nós precisamos voltar a buscar a vontade de Deus, não a nossa. A nossa vontade hoje em dia, né, ela tem sido soberana. A maioria de nós vivemos para o quê? Para a realização dos nossos sonhos. As pessoas elas estão constantemente dizendo, você tem que lutar pelos seus sonhos. Mas eu quero te dizer, nós somos seres humanos machucados pela vida. A vida nos machuca, sabe? Tudo aquilo que você já viveu, quando você não deu certo num relacionamento, quando você não deu certo num trabalho, quando você quebrou, quando você se decepcionou com a religião, quando você se decepcionou com os estudos, tudo isso te quebrou por dentro a ponto de você não saber mais o que você quer. Você acha que sabe, mas só o Deus que te cola, o Deus que realmente é o que a Bíblia diz, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E Ele nos coloca do jeito certo, só Ele sabe nos dizer o que realmente vai nos preencher. Então nós somos seres humanos vazios, buscando coisas que vão nos preencher. Mas só Deus pode de fato nos mostrar o que há de nos preencher. As pessoas elas estão em busca, mas elas não estão encontrando. Por quê? Porque isso se chama hedonismo. É viver para satisfazer as suas próprias vontades. É por isso que as pessoas dizem assim hoje em dia, casar para o quê? Casar é problema. A Bíblia diz que é uma bênção, mas por que nós achamos que é um problema? Porque nós estamos feridos. A Bíblia diz que é uma bênção ter filhos, mas a maioria das pessoas dizem, ai de mim, eu não quero ter filhos. Por quê? Nós estamos feridos. A maioria das pessoas, elas o quê? Elas não querem trabalhar, elas querem ganhar dinheiro fácil, se possível até de forma ilegal. Por quê? Porque nós estamos feridos e nós não queremos o quê? Nos esforçar para ter o pão de cada dia. Então eu estou aqui para dizer a você que Deus é o Senhor que cura. Esse Deus que nos cura, Ele nos coloca na direção certa e faz com que a gente não perca tempo. Sabe o que aconteceu com Israel? Perca de tempo, diz o texto sagrado. 42 anos Saul reinou sobre Israel. Uma besteira atrás de outra. E quem estava sofrendo com isso? O povo. Porque o povo pediu aquelas coisas. Sabe? Tem coisas que nós aqui estamos pedindo. A Bíblia diz, não é?
Que se nós pedirmos e insistirmos, Deus pode até te dar, para você ver que isso não presta. Tá? Então, Deus é isso, Ele nos poupa de tempo perdido. Isso é algo maravilhoso. Uma coisa que é importante ressaltar é que no verso 1 vai dizer que Saul, ele começou a reinar quando ele tinha 30 anos. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui. Você vai ver nas Escrituras que o povo de Israel, eles consideram a moça com 12 anos, ela já é uma mulher, e o rapaz com 13 anos, ele já é um adulto, né? Então, por exemplo, no exército de Israel, com 13 anos, já vai para a guerra, com 12 anos a menina já está sendo preparada para o casamento e para as outras coisas, né? A gente, como é que é no Ocidente, né? Olha como é que a gente vive hoje em dia. Com 20 anos, as pessoas elas são adolescentes, né? Nos dias de hoje. Com 20 anos, as pessoas têm o cartão do pai compartilhado ainda, né? Não tem nem o próprio cartão tirado no banco. A gente vive uma coisa que não dá para que você viva bem se você se distanciar tanto, sabe, daquilo que é natural. Porque veja bem, gente, o que Deus cria é perfeito, sabe? E quando Deus, por exemplo, ele começa a estimular os hormônios, o que a gente chama de adolescentes hoje em dia, com 13, 14, 15 anos, não é à toa. O Senhor Deus, na sua sabedoria, Ele poderia muito bem dizer assim, adultos com 20 anos. É com 20 anos que essas pessoas vão começar a ter os seus hormônios mudados, vão ter transformações físicas, e aí eles vão começar a pensar em sexo e nessas coisas todas. Mas não, a gente vive um período, não é verdade, em que eles desconstruíram a forma como as pessoas devem pensar sobre o sexo. Então você vê lá, desde a época de 60, né, de 1960, por causa do movimento hippie, né, o movimento libertário, as pessoas elas começaram a dizer, casamento, para quê? Sexo é com todo mundo, nós estamos livres. Né? E isso trouxe um monte de problemas para o mundo, um monte de problemas mesmo. E o que eu quero dizer é que Deus, Ele dá graus de maturidade que se a gente não começar a usar, vai dar problema. Não adianta. Se você criar um filho com 13 anos para ser um pirralho, você vai ter um monte de problemas desnecessários. E a Bíblia vai falar outra coisa importante, que você vai ver várias vezes na Bíblia pessoas que quando elas chegam na idade de 30 anos, elas chegaram na idade do auge da maturidade de um ser humano. O auge intelectual, o auge físico, o auge espiritual, elas estão na ponta dos cascos, vamos assim dizer. Por exemplo, isso é tão interessante que se você for olhar para a própria fisiologia dos atletas de alto rendimento, em qualquer tipo de esporte, né, o pico de um atleta, né, em qualquer área é o quê? É dos 27 aos 30 anos. A pessoa, quando está nessa idade, ela está no auge físico, no auge mental, né, para ela conseguir alcançar realmente os maiores objetivos que ela tem. E você vai encontrar, por exemplo, Saul com 30 anos, sendo rei de Israel, você vai encontrar o Senhor Jesus com 30 anos começando o ministério, você vai encontrar José com 30 anos começando a ser ali, né, o governador sobre o Egito, e vários outros, João Batista com 30 anos também, começando o ministério dele ali. Isso é uma coisa séria também. Nós devemos estimular as pessoas para que elas possam se desenvolver nesse ponto, para que elas não fiquem, né, sem coisas para fazer. É mais ou menos assim, quando você chega nos 30 anos, se você não assume todas as posições maduras que a vida te cobra, não tem mais nada para você fazer. E quando não tem nada para você fazer, é aquilo, né? A cabeça vazia é a oficina do diabo, ou oficina do Karl Marx, ou o que você quiser nesse sentido, né? Então veja bem, gente, aqui está um ponto interessante. Saul, ele reuniu 3.000 homens para lutar contra o povo da Filisteia. Esse aqui ia ser o primeiro, né? O primeiro ponto, a primeira empreitada dele como rei. Só que tinha uma coisa.
somente os filisteus tinham capacidade, né, por assim dizer, de armamentos para afiar espadas. Só os filisteus tinham capacidade naquela época, né, produtos, né, por assim dizer, para afiar espada, para afiar coisas, para fortalecer armas, de forma geral. Os filisteus, eles eram mais fortes que Israel no número de pessoas, no número de carruagens e também na capacidade de armas. Eles tinham mais armas que o povo de Israel. Mas mesmo assim, Saul, ele estava empolgado por achar que Deus estava com ele, não é? Mas Samuel tinha feito um compromisso com ele. Samuel disse assim, olha, não saia daqui, não vá guerrear antes que eu chegue, porque eu vou apresentar um sacrifício ao Senhor. Então, nesse momento aqui, aconteceu o seguinte, acontece que Samuel ele fica com alguns guerreiros, o filho dele, chamado Jonathan, vai com outros guerreiros para uma outra região, só que a batalha começa a pipocar a ponto dos soldados de Israel começarem a ter medo. O texto sagrado vai dizer que alguns começaram a se esconder em caverna, buraco, começaram a se esconder assim, sabe? Como covardes, como homens mesmo que não tem postura de soldado de jeito nenhum. Quando Saul viu essa situação e ele viu que não ia conseguir vencer a batalha, ele resolveu tomar uma atitude. E a atitude que ele tomou foi a seguinte: poxa, se eu estou perdendo, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, que Deus vai me abençoar. Preste bem atenção nisso, eu não vou demorar nessa palavra. Ele não tinha autoridade para oferecer sacrifício a Deus. Nós não temos autoridade para sair oferecendo sacrifício a Deus quando a gente estiver perdendo na vida e parecer que esses sacrifícios vão reverter a situação que nós estamos fazendo. Não, isso não acontece, tá? O próprio Samuel falou para Saul assim: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, porque os tolos vivem se sacrificando. Agora, aqueles que realmente entendem a palavra de Deus, eles obedecem. É por isso que a religião cristã, ela não é uma religião, né, de autoflagelamento, né? Nós não somos chamados para nos flagelar. O máximo que você pode olhar com relação a... que não é se flagelar, mas que você pode querer interpretar de alguma maneira, é o jejum. Nós jejuamos, é uma prática cristã. Nós jejuamos por quê? Nós jejuamos porque nós temos saudades de Jesus. Quando Jesus estava na terra, perguntaram assim: por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista, Jesus, os discípulos dos fariseus, Jesus, por que só Pedro, Tiago, João, Judas, Natanael, Filipe, por que só eles não? Jesus disse: o noivo está com eles. Como é que pode, né, o noivo estar com eles e eles jejuarem? Mas vai chegar um dia que o noivo vai embora. Jesus está falando dele mesmo. E quando eu for embora, eles vão voltar a jejuar. Porque o jejum é saudade de Deus. É quando você começa a querer olhar para a vida e querer só as coisas da vida, sabe? A gente é falho. Vai ter momento na vida em que a gente vai pensar só em coisas da terra. Em ter os nossos sonhos realizados, em ter os sonhos dos nossos filhos realizados. A gente só vai pensar em coisa terrena. Aí nessa hora você vai ter o quê? Vai ter que voltar para o jejum. Para o quê? Voltar a entender que você não é somente um ser natural. Existe a parte espiritual da sua vida, em que você precisa do Senhor, que você precisa quebrantar a sua carne, que é assim que a palavra vai dizer, não é? Então nós jejuamos para que nós possamos o quê? Voltar a ouvir Deus, que nós não estávamos ouvindo mais porque estava distante, não é? Então nós somos chamados para obedecer. Pessoal, o texto está dizendo que Saul, então, ficou ali com medo, os soldados deles ficaram com medo, e ele ofereceu um sacrifício a Deus. Ele começou a matar bois, ele começou a matar aquele tanto de coisa, e fazer um monte de coisa para Deus, que Deus não tinha pedido. Escute aqui o que eu vou te dizer. Não adianta você ir para a igreja, tá? E dar as coisas que você tem no seu bolso lá naquela igreja em forma de sacrifício, achando que aquilo lá vai tirar você do seu sofrimento emocional.
Não adianta você ir na igreja e passar no vale de sal, passar em cima, passar por baixo de um pano vermelho. Não adianta você ir no culto dos milagres e alguém colocar óleo na sua cabeça. Não adianta você levar para casa nada, certo, que você vai colocar debaixo do seu travesseiro para tirar coisas ruins que estão aparecendo nos seus sonhos. Não adianta. Essas coisas não existem. Isso tudo é misticismo. Isso tudo é forma de enganar pessoas que estão fragilizadas emocionalmente. Deus não trabalha dessa forma. Deus espera de nós obediência. A Bíblia diz assim: aqueles que estiverem dispostos a ouvir e a obedecer vão comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos o Senhor, Deus nos prosperará na cidade e no campo. Ele abençoará a nossa amassadeira, Ele abençoará a nossa vida, Ele cuidará de nós. E Ele diz assim: vocês não terão que pedir emprestado, mas vocês terão para emprestar para muitos. E as bênçãos, elas seguirão vocês. Vocês não precisarão seguir essas bênçãos, elas vão atrás de vocês. Então nós somos chamados para o quê? Para mudar a rota. Em vez da gente viver desobedecendo e depois querer pagar o preço através de sacrifício, nós temos que nos voltar para Deus, obedecer e ver agora todo o fruto de Deus começar a nos alcançar. Salmo 1, Davi escreveu, ele disse assim, que nós somos como uma árvore bem plantada na beira das águas correntes. O fruto vai nascer na hora certinha. E Deus vai o quê? Vai podar essa árvore. E os frutos vão continuar crescendo. E nós vamos continuar sendo abençoados. Está escrito, Jeremias capítulo 5, não confie no homem. Maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Confiar em si mesmo, no seu próprio braço, vai te levar a cair, porque nem nós mesmos conseguimos nos segurar de pé. Mas a Bíblia diz ali no verso 7, mas benditos que confiam no Senhor, porque serão bem-aventurados, são como árvores plantadas na beira das águas, e o fruto vai ser dado na hora certa. Então esse homem aqui, ele sacrificou Saul. E quando Samuel chegou, perguntou, o que você fez? Ele disse, você atrasou. E foi por você ter atrasado que eu comecei a oferecer um monte de sacrifício aqui, eu tive medo. Gente, deixa eu te dizer um negócio. A maioria das vezes que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, vai parecer que Ele vai atrasar. Deus parece que Ele tem assim um jeito peculiar de fazer as coisas na última hora. Que é para ver se a gente depende mesmo, sabe? Que é para ver se a gente realmente confia. Que é para ver se realmente a gente não está de brincadeira com esse negócio de fé, confiança, espiritualidade, sabe? Ele espera até a última hora. Deixa eu dar um exemplo para você, uma ilustração. Acho que tinha uns 2 meses. Eu precisava pagar uma conta alta. E aí, chegou dia 29, eu orando a Deus, dia 30, eu orando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Dia 31, eu orando a Deus, eu falei, não vai dar, não sei o que eu vou fazer, vou ter que procurar alguma coisa, vender alguma coisa, sei lá. Falei para o Angélica, vamos vender o cachorro aí, vamos dar um jeito, né? Tem que pagar. E o que acontece? Nesse dia mesmo, eu estava no YouTube assistindo uma pregação. Eu tenho esse costume, todos os dias eu assisto uma pregação, eu ouço louvores no YouTube. E eu nunca tinha visto esse pastor pregar, eu não sei nem quem é. Depois eu nem consegui achar o nome dele, porque eu fiquei assim, na hora, tão assim, surpreso com as coisas que ele falou naquela trecho daquela pregação, que eu perdi, né? E eu estava lá dia 31, ouvindo a pregação. Sabe quando você bate no celular e vai para outro vídeo? Foi assim. E aí estava lá no meio da pregação e esse homem dizia assim, então quer dizer que você acha que Deus atrasou simplesmente porque Ele falou que seria no dia 31? E se Ele quiser fazer dia 1? Se Ele quiser fazer dia 2? E dia 3? E dia 4? E dia 5? Você acha mesmo que Deus está preso ao tempo do homem? O tempo do homem, ele é um tempo que o quê? Ele é organizado pelo relógio. Deus tem o seu tempo. Ele sabe como fazer todas as coisas. Por que você está desesperado? Por que você não volta a depender? Por que você não fica na dispensação de Deus? Deus já te traiu alguma vez? Eu estou repetindo o que ele estava falando lá. Deus já te traiu alguma vez?
Ele já te deixou alguma vez passar vergonha? Você está aqui ouvindo essa palavra porque você continua acreditando. Você não vai mendigar o pão. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ele citou até os números das datas, né? Só porque não fez no dia 31, e eu peguei aquilo comigo, né? E aí eu fui, falei para a Angélica, e a gente foi, orou a Deus, esperou, deu dia 2, graças a Deus a gente conseguiu honrar o nosso compromisso. É óbvio que a gente sempre ora a Deus para honrar no dia certinho, sabe? Mas é um testemunho que aconteceu comigo, porque eu estava aflito demais, perdendo a minha fé, porque eu queria que acontecesse ali naquele dia, mas o Senhor me mostrou que Ele é Deus. Ele sabe como fazer, sabe? Ele sabe a forma dele de orientar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Qual que foi o problema de Saul? Ele começou a ficar desesperado. E aí começou a fazer um monte de sacrifício. Samuel falou, eu não falei que ia vir aqui? Ele era o sacerdote, ele era o profeta. Ah, mas você demorou. Aí o que Samuel falou para ele? Deus te rejeitou como rei de Israel. Deus estava procurando um homem com um coração igual ao dele. Deus não está procurando um guerreiro forte, nada disso, que é um coração igual ao dele. É Davi. Davi a vida inteira na dependência de Deus, com um coração igual do Senhor. Foi o que foi reinar depois de toda essa trajetória aqui de Saul. Então, eu realmente quero te aconselhar nisso, e a gente termina aqui dessa forma. Olha, quando você estiver muito pressionado, aí está no versículo de número 6, olha, soldados de Israel, eles viram que a situação era muito difícil e que o exército estava sendo muito pressionado. Eles se esconderam em cavernas e em buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o rio, correndo risco de vida, né? Para tentar chegar ali do outro lado, de uma parte chamada Gade de Gileade. Saul ele ficou lá em Gilgal, e os seus soldados que estavam com ele começaram a tremer de medo. Ele esperou até 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu os holocaustos. Quando terminou de oferecê-los, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo e perguntou, o que você fez? Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido com os filisteus, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer um holocausto. Olha, por favor, não use essa desculpa, não. Às vezes a gente usa até a desculpa de que, eu estava com medo, eu fui orar. E eu fui orar e eu tive que fazer uma coisa para Deus, porque eu não estava suportando mais esperar, o medo estava dominando o meu coração. Não faz isso, não. Não faz como Saul, não. Ele tinha recebido uma palavra, fica quieto até chegar Samuel. Até que Samuel chegue, cumpra o papel dele ali como sacerdote, como profeta, fique na sua posição. Se as pessoas à sua volta começarem a se desesperar, começarem a falar em fechar tudo, né, em abaixar as portas da empresa, em acabar com o casamento, em assim, sabe, espera, calma, nós servimos a Deus. E nós vamos orar a esse Deus aqui hoje que traz respostas. O Deus que nós servimos não é um Deus que está em letras antigas da palavra. Deus continua falando, Deus continua fazendo milagres, Deus continua trazendo providências, Deus continua sendo um Deus do sobrenatural. Eu queria muito nesse dia de hoje que a gente fizesse essa oração, que é, Senhor, me ajude a ficar com os pés fixos, até no momento que parecer que já passou o tempo do Senhor me abençoar. O Senhor parece que falou 7 dias, parece que já passou. Agora eu vou fazer do meu jeito. Não, me ajuda a ficar firme. Porque é nessa firmeza que nós vamos ficar, é que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, vai nos abençoar. Você pode fazer a oração comigo? Você pode se levantar nesse momento, para a gente orar ao Senhor? Deus conhece o que está no nosso coração. A angústia, a ansiedade, o medo, a vontade de desistir,
os pensamentos, até a vontade de não existir mais. A vontade de sair desse ciclo vicioso, de todo mês passar pelas mesmas opressões, de ter que pagar contas que parece que o dinheiro não dá. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tire de nós desses ciclos viciosos e nos abençoe. Ele é Deus. Vamos orar. Senhor, eu peço ao Senhor muitíssimo que o Senhor possa nos visitar aqui nessa noite. Nós não estamos brincando de falar de Jesus. Deus, eu não estou aqui, ó Deus, porque eu li a Bíblia. Eu estou aqui porque a Bíblia se cumpre na minha vida dia a dia. E não é porque eu sou bom, pelo contrário, eu sou o pior dos piores. A verdade, Senhor Deus, é que o Senhor faz essas coisas. O Senhor escolhe os mais fracos, os mais frágeis, para mostrar a glória do Senhor. E aí acontece o que está escrito: onde abundou o pecado, sobreabundou a glória de Deus. Senhor, eu posso me lembrar de quando, ainda bem novo, com 15 anos, na rua, triste, bebendo, chovendo, não queria viver daquela forma. E eu me lembro muito bem como o Senhor me chamou. Um dia de chuva, na rua, à noite, com a garrafa de vodka, eu consegui ver o meu reflexo através daquela garrafa. Eu joguei ela fora e eu disse: o que eu estou fazendo com a minha vida? Minha vida não é para ser assim. Não é para ser assim. A partir daquele dia o Senhor começou a usar situações e pessoas até me levar para mais próximo da sua palavra, até me levar para mais perto daquilo que me trouxe alegria de verdade. Porque todos os momentos em que eu estava, Senhor Deus, tentando introduzir no meu corpo alguma coisa que de alguma forma pudesse trazer alguma alteração de consciência, para se sentir um pouco mais relaxado, não adiantava. Não adianta, Senhor. Abençoe as nossas vidas nesse dia. Nos ajude a esperar até o momento, Senhor Deus, em que o Senhor quer. Porque às vezes para nós vai ter passado o dia, mas a sua palavra fala de algo poderoso. Existe o tempo que chama o Cronos e o tempo que chama o Kairos. A sua palavra, quando fala do tempo humano, do tempo Cronos, que são dias, segundos, meses, anos, séculos, é a forma que nós criamos para nos estabelecer ao longo da história. Mas existe um tempo que a sua palavra fala sobre ele, como por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo e um modo, que é o Kairos, o tempo do Senhor. As coisas do Senhor acontecem na hora certa, no momento certo. Deus não se esquece de nós. Nós vivemos num mundo corrido e acelerado. Mas o Senhor muitas vezes, ó Deus, vem sobre nós e faz com que essa velocidade toda seja abaixada, para que assim nós possamos ser abençoados. Senhor, muito obrigado por esse momento. Aceita, Senhor Deus, essa oração que nós fazemos. Coloque o Espírito Santo em nós e permita que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoados. Nos ajude a obedecer conforme a sua palavra. Aceita os nossos louvores neste momento, em nome de Jesus. Vamos louvar um minuto? Sério. Tu és meu,
queria convidar você a participar nesse momento das ofertas. Queria pedir para você ser generoso nesse dia conosco. A gente mudou para cá agora, a gente ainda está pagando coisas. Se você puder, você faça uma oferta generosa, você é para o palpite. Se você quiser pelo envelope, você pode levantar a mão. O pastor Jeová está ali com os envelopes. Ajude a gente a continuar, ajude a gente a crescer, isso é muito importante. A gente sabe que igrejas que pregam a palavra de Deus, elas são como portas de luz, né? E eu gostaria muito que a nossa igreja continuasse crescendo, rompendo. Não é fácil, porque pregar do jeito que a gente prega assim, não dá muita audiência, sabe? Mas é o jeito que Deus mandou fazer, né? Então, a gente vai procurar fazer assim todos os dias da nossa vida. Deus abençoe muito você pela sua generosidade, pelo seu coração. Queria aproveitar e falar só duas coisas. A gente está em busca de 2 ar-condicionados usados. Às vezes você tem uma empresa, ou trocou na sua casa, tem algum aparelho parado lá de ar-condicionado de 9.000 ETUs. A gente está procurando um maior, que seja mais difícil também, de 36, de 9.000 para colocar na salinha das crianças ali. Se você tiver uma informação, se alguém quiser ajudar, quiser doar, pode estar sem gás, pode estar parado, a gente chama uma pessoa para dar um grau nele, tá bom? Vamos fazer uma oração então pelas contribuições. Jesus abençoe muito você. Pai, eu quero te agradecer, que o Senhor abençoe muitíssimo a generosidade, Pai, o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Muito obrigado, porque o Senhor tem colocado pessoas de coração humilde, de coração, Senhor Deus, grato, de coração sincero. Eu te agradeço, muito obrigado. O Senhor continue sendo generoso com cada um, abrindo portas de trabalho, trazendo saúde, trazendo, Senhor Deus, livramento de assalto, de furto, trazendo, Senhor Deus, a saúde espiritual, emocional e física. Muito obrigado, essa é a nossa oração. Abençoa os mais jovens aos mais velhos que aqui estão, em todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar, vamos colocar de pé. Se você quiser orar, quiser fazer uma oração comigo e terminar, eu vou estar aqui do lado esquerdo, aqui na minha sala, tá bom? E eu quero avisar também, você pode avisar, sábado, sexta.